Buenas! Nessa sessão a gente vai falar de opções reais que a gente usa para tomar decisões quando a gente pode investir ou não em algum projeto, mas com a flexibilidade de poder alterar uma decisão já tomada no futuro, quando a gente recebe novas informações. Ou seja, é muito legal usá-la quando a gente tem incerteza, principalmente uma grande incerteza dentro de projetos ou dentro da empresa, e associar isso com a teoria dos jogos, que é todo um arcabouço, uma teoria criada para discutir e para ajudar a modelar as situações onde a gente tem concorrência, quando a gente tem competição, e aí facilitar a tomada de decisão, ou seja, entender quais são os passos que nós e os concorrentes ou o concorrente podem tomar para a gente melhorar a decisão, ou melhor, e aí depende em que ambiente a gente está usando, e a gente está no ambiente de economia e finanças, então a gente quer tomar a decisão de maximizar a riqueza, maximizar a criação de valor. Então, esse é o nosso objetivo quando a gente usa a teoria dos jogos. A teoria dos jogos, antes de sair usando, a gente tem que entender qual que é o jogo, ou seja, qual que é, vamos dizer, o comportamento dos concorrentes entre si. O que não é necessariamente fácil. Então, a gente tem que estudar dados anteriores para ver, olha, quando a gente fez esse movimento de aumento de preço, nosso concorrente fez o contrário. Ou quando a gente fez um determinado movimento de aumento de preço, nosso concorrente acompanhou. Ou nosso concorrente, sempre que eu reduzo o preço, ele reduz muito mais, tá certo? Ou ele demora para tomar uma decisão. Então, eu reduzo o preço agora e ele demora 3 meses para reduzir esse preço. Então, entender isso é muito importante. Às vezes é complicado você fazer isso para todos os concorrentes, e muitas vezes uma alternativa que a gente usa é agregar todos eles como se fosse um mercado. Então, seríamos nós jogando contra o mercado, tá ok? Claro que isso depende, vamos dizer, do tamanho da empresa e do poder que ela tem dentro daquele mercado para poder afetá-lo, tá joia? Então, se você é um supermercadinho pequeno, sua promoção de preço, seu aumento de preço, provavelmente nem vai ser visto pelas grandes redes supermercadistas. Então, isso também é aquela coisa, não adianta você querer jogar o jogo que o outro nem está jogando com você, tá certo? Ele está jogando com outra turma. Então, vamos ver isso daí, como funciona. E principalmente assim, olhando com um exemplo, é muito mais fácil. Então, esse é um exemplo aqui que eu construí. Nesse exemplo, a gente vai ter duas empresas. Uma empresa Y, que já está estabelecida, e a empresa X, que é uma empresa que vai entrar ali naquele mercado com aquele novo produto. Então, a situação é, olha, a empresa X pode investir 40 num novo produto, hoje, e aí, daqui a 1 ou 2 anos, ela pode investir na melhoria do produto, pagando 70 a mais, tá certo? Mas aí eu já tenho, como eu falei, um concorrente Y. Ele já está lá naquele mercado, ele já possui esse produto, tá certo? Então, ele já tem lá. Nós, empresa X, é que somos os entrantes, o Y já está lá estabelecido, ele já tem esse produto. E essa empresa Y, ela pode fazer o mesmo investimento adicional, o mesmo 70 adicional, para melhorar o produto. E, claro, você vai melhorar o produto para trazer mais ganhos, aumentar a receita, melhorar a margem, tá ok? E a empresa Y vai poder fazer esse mesmo investimento na melhoria do produto nos mesmos prazos da empresa X, tá certo? Então, a gente tem esses dois concorrentes, o X e o Y. E aí começa as regrinhas do jogo. Se as duas empresas decidirem investir ao mesmo tempo nessa melhoria, então, se elas resolverem investir os 70 para melhorar o produto, o montante investido vai ser reduzido em 50% do total, assim como o valor do que você vai ganhar. E o valor, veja, quando você está investindo num projeto, você não vai ganhar dinheiro só naquele dia, você vai ganhar assim, tem um fluxo, tem vários períodos que você vai ganhar dinheiro, tá certo? Então, a gente traz tudo a valor presente. Então, a gente resume tudo em valor presente. Então, se as duas investirem ao mesmo tempo, o investimento cai pela metade, porque aí você vai... eu vou investir, o outro também anuncia que ele vai investir. Então, aí você já não vai investir tudo. Você vai investir menos porque você sabe que o outro vai entrar também. Tá certo? Não faz sentido você investir tudo. Só que aí você vai ganhar 50% ali do mercado, assim como o concorrente também vai levar
50% do mercado, e esse 50% do mercado seria 50% do valor presente. E, de novo, esse 50% do valor presente seria levar 50% de todos os fluxos gerados daí por diante. Tá ok? E aí vem a segunda parte das regras. Quem investir sozinho fica com 100% do valor do projeto, também vai ter que investir integralmente os 70%. E hoje, o valor presente dos fluxos de caixa do projeto, ou seja, se não tivesse concorrência, ninguém aí no meio, deveria 100, valor é 100. A volatilidade desses fluxos é 40% ao ano e a taxa de juros livre de risco é 8%. Tá ok? E aí a pergunta é, o que as empresas X e Y deveriam fazer hoje? Só uma coisa, tem que lembrar que a empresa X vai ter que investir os 40 esses 40 iniciais, tá certo? Porque ela ainda não tem o produto, ela quer lançar o produto e depois fazer a melhoria. Então, a estratégia para resolver, a gente vai sempre, nas opções reais, a gente começa do hoje, projetando o futuro, e depois vai resolvendo as situações, tá certo? Do futuro para o presente. Tá legal? Então, vamos agora lá para o papel, onde a gente vai esboçar, ou melhor, modelar o problema e aí resolvendo usando todo esse arcabouço de opções reais, principalmente da árvore binomial. Então, vamos para lá? Então, aqui, antes da gente começar a modelar, só fazer uma breve recapitulação aqui. Esse é um outro exemplo, a gente fez isso no vídeo. Lembrando o seguinte, as planilhas que a gente usou nesse exemplo e também vou mostrar para vocês aqui, a gente tem disponível na descrição aqui do vídeo e também lá no blog, no incredulofinanceiro.com, tá ok? Então, na modelagem das opções reais, o que a gente faz? O primeiro passo é justamente montar esta árvore aqui. Vou até fazer um efeito cinematográfico aqui, ó. Então, primeiro eu monto esta árvore do ativo objeto. Para montar essa árvore, a gente calcula o valor de quanto ativo objeto pode subir. O valor ativo objeto é o nosso valor presente dos fluxos de caixa do projeto. Então, eu pego esse valor presente. Como que pega esse valor presente? Projeta os fluxos, traz o valor presente pela taxa. E aí é o seguinte, esse valor ele pode subir ou descer conforme a árvore binomial e a gente estima os parâmetros U e D, ou seja, quanto que pode subir e descer, com a variável aqui da volatilidade e o ΔT aqui, que é a distância entre esses dois pontos da árvore, e calcula a probabilidade dele subir, que é dado também pela fórmula do modelo binomial. Então a gente primeiro monta essa árvore, começando daqui para o futuro, e depois a gente vai resolvendo a árvore, começando do futuro e voltando para o presente. Foi o que a gente fez nesse exemplo, que tinha inclusive 3 alternativas, 3 possibilidades de tecnologias, que a gente foi voltando, resolvendo cada uma delas, e aí foi tomando a decisão. Só que essa é uma situação onde a gente não tem concorrência. Então, tudo está conosco. A decisão é só nossa, ninguém interfere aqui nessa tomada de decisão. Agora, a gente vai para um mundo onde eu tenho concorrência. Então, eu já fiz aqui, ó, já fiz os cálculos dos parâmetros da árvore do ativo objeto. Eu tenho que começar sempre por aqui. Então, já foi dado que o valor presente é 100. Aí eu peguei a taxa livre de risco e a volatilidade, aí já fui calculando aqui. O ΔT não coloquei aqui. Então, o ΔT é o período de tempo, é 1 ano. Pronto, só para não faltar nada na fórmula. Então, assim, com esses 3 parâmetros aqui, eu já consigo calcular o quanto pode subir, o quanto pode cair. O D é 1 sobre U. Calculo a probabilidade de subir. E aí, eu partir do 100 e vou multiplicando por U e depois multiplicando por D para montar toda a árvore. Essa é a nossa base. Muito bem. Agora, a gente vai começar a resolver. Resolver como fez nos outros casos. Começa do futuro e vai voltando para cá. Só que agora a gente tem interação. Então, tem a empresa X e tem a empresa Y que vão interagir, tá certo? Então, ou seja, tem o joguinho entre elas, que a gente já viu as regras ali. Então, o que a gente vai fazer agora? Mudo um pouco a árvore. A árvore ela vai ficar agora com essa carinha aqui.
Então, olha aqui, ó, eu já fiz aqui, ó. Minha professora de educação artística ia ficar orgulhosa de mim, ó. O que muda agora é o seguinte: a gente não toma a decisão sozinho, a gente toma a decisão junto com outra empresa. Então, ou ao mesmo tempo de outra empresa. Não é que a gente tem, assim, não é que não tem conluio aqui, tá? As empresas não estão se conversando, tá certo? Então é uma concorrência normal, leal, tá certo? Então, só que agora tem duas visões. A visão da empresa X e a visão da empresa Y, tá ok? E é isso que a gente vai modelar agora ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar a empresa X desse lado, e nesse nó aqui, nesse nó final, ela pode tomar algumas decisões. Que decisões aqui? Então, vamos colocar aqui. Vamos lá. Eu estou aqui no final, ela pode desistir. Então, vou colocar a empresa aqui, ela pode desistir. Então, ela cai fora, não vai fazer o projeto, tá certo? Ou ela pode investir. Então, esse lado aqui, opa, eu ia fazer com outra cor aqui, não ia fazer com vermelho, já me distraí aqui. Então, aqui é investe. Pronto. Tá joia? A mesma coisa eu tenho aqui, ó. Eu tenho investe. Esse pedaço. E este outro, ela desiste. Nossa, mas por que desistir? Porque já chegou ao segundo período, ou você faz o investimento adicional de 70, tá certo? Que é o que ela pode fazer, tá joia, para melhorar o produto, ou cai fora, desiste. E aí eu tenho as duas empresas. Então, deste lado aqui, eu vou ter a visão da empresa Y, enquanto aqui eu vou ter a visão da empresa X, tá certo? E aí eu posso começar a tomar as decisões. Então, tanto do lado de uma empresa como do lado da outra. Vou pegar essa caneta aqui. Pronto. Então, e eu vou fazer isso daqui para esse nó, e não somente para esse, mas para as várias situações. Vejam que eu tenho 3 possíveis cenários aqui. Então, aí, vou aplicar de novo a minha tecnologia aqui. Eu vou ter que fazer isso para o segundo cenário. Deixa eu fazer, colocar na posição certa. Que seria este daqui. Opa. Vou colocar direitinho aqui, não ficar todo esse capricho aqui, não pode ficar tão torto aqui. Ficou meio torto, paciência. Coordenação motora não acordou bem hoje. Então, tá aqui. E finalmente, esta aqui. Tá aí. Então, ao invés de nós simples aqui, onde eu somente decidia, vou voltar aqui para o exemplo anterior, aqui, ó, só nós tomávamos decisões sozinhos aqui, tá certo? Sempre para maximizar o valor e tal. Agora, a gente tem interações. Então, cada nó daqui, eu tenho que estudar as interações e as decisões que vão ser tomadas. E eu vou fazer isso voltando para o começo também. Então, eu tenho que voltar, depois de resolver esses nós, eu tenho que voltar aqui para trás e analisar o que eu faço no outro período. Então, também eu tenho esses outros quadros, tá certo? Que a gente vai usar quando a gente começar a voltar aqui para trás, com as possíveis decisões de cada um. Até que eu chego no começo.
No começo, eu já estou no hoje, então, no começo, a coisa que eu não tenho todas essas alternativas, essas combinações, aí no começo é mais simples. Então, eu vou começar daqui, vou resolvendo esses nós e vou voltando para trás até chegar no hoje e aí, finalmente, conseguir falar qual que é a decisão final, tá certo? Então, essa é a nossa estrutura. Aqui no final, nossas alternativas vão ser entre desistir ou investir, tá bom? Nos outros nós, elas mudam, porque nos outros nós, a minha decisão não vai ser mais desistir ou investir, mas pode ser, por exemplo, espera. Então, espera. Quer dizer, não preciso desistir de cara. Então, eu espero para ver o que eu faço no período seguinte. Então, pode ser espera. Ou invisto no período seguinte, ou invisto imediatamente. O esperar quer dizer, não faço nada hoje e vejo o que vai acontecer no próximo período. Então, passa o tempo, eu vejo o que acontece no próximo período. Aqui eu posso esperar para ver o que vai acontecer no próximo período, então não faço nada, mantenho como está, e no próximo período eu tomo uma decisão entre desistir e investir, ou já faço isso agora, invisto agora, tá certo? Então, assim fica os nossos cenários. Investe, aqui é investe, e aí sucessivamente, deixa eu aproveitar que eu estou com a canetinha azul aqui, e aí sempre eu vou ter essa relação aqui, ó, o Y está aqui em cima e o X está aqui do lado, aqui investe. Faltou algum investe? Faltou aqui embaixo, o investe. Vou marcar aqui em todos para não esquecer, para a gente não se confundir. Porque aí a gente vai aproveitar e vai tomar decisão sempre olhando o que o outro também está fazendo. O que nós estamos fazendo e o que o outro está fazendo. Espera. E essa é uma modelagem bastante comum, esse tipo de quadradinho. Tem outro jeito que é fazer como se fosse uma arvorezinha. Também é um jeito legal. Eu gosto mais assim. Aí, mas vamos dizer, cada um com a sua preferência, tá certo? Então, o X, o Y. Só faltou colocar os desiste aqui. E aí nossa árvore vai estar pronta para a gente sair resolvendo. Então, desiste. O desiste é bom porque é fácil. Quando ele desiste, o valor é 0. Então, a gente não vai ter muito trabalho quando a alternativa for desistir. O que dá mais trabalho é o esperar, que aí a gente tem que pegar os valores futuros e trazer a valor presente. Tá ok? Deixa eu ver, faltou mais alguma coisa? Então, só marcar aqui, ó, esse é o lado do Y, esse é o lado do X. Vou colocar aqui também, nem precisaria. Vou colocar só para a gente não se perder. Pronto. Está aqui nossa arvorezinha, bonita tal. Então, você vê que já mudou bem a carinha dela, justamente pelas interações que existem aí, tá? Assim como a gente depois também vai fazer essas ligações. Deixa eu pegar um laranja aqui. Cadê meu laranja? Achei. Para não confundir muito as cores aqui. Então, esse está ligando aqui. Ele vem daqui. Para fazer, ó, esse é o modelo binomial, só com uma cara diferente aqui. Justamente porque tem as interações.
E aqui, esse daqui vem para cá, tá joia? E a gente vai resolver também, ó, a mesma história. Começa aqui no futuro e vai resolvendo, trazendo aqui para o presente, tá? A gente nunca dá uma de mãe de Ná, tal. Coitadinha que já nos deixou, infelizmente. Eu não quero adivinhar o futuro, eu posso modelar o futuro, tá certo? Eu posso analisar os possíveis cenários e aí tomar decisões inteligentes, tá certo? Com base a partir desses cenários construídos. Então tá aqui, ó, já fizemos a construção do ativo objeto, agora a gente vai resolver do futuro para cá. Vou começar aqui de cima para baixo, tá ok? Então, fazendo isso, o que acontece? Então, vamos colocar aí cada uma das decisões. Muito bem. Nesse primeiro quadro aqui, eu tenho o seguinte. Aqui, o x desiste. Se o x desiste, ele leva a zero, não ganha nada. E o y desiste. Então, o y também não ganha nada. Beleza? Nesse cenário aqui de baixo, o y desiste, ó, o y desiste e o x investe. Bom, quanto é que o x investe? Bom, o x vai investir o quê? Aqui nesse caso é o VPL. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui um asterisco, que aí a gente faz a continha desse lado aqui, ó. Esse asterisco é o quê? O x investir, ele leva 222,6, que é o valor nessa árvore. Ó, estou nos dois momentos de alta. Dois momentos de alta, eu estou aqui. Então, o ativo objeto, que é o valor do projeto, está 226. E ele investe na melhoria, tá certo? Então, essa é a melhoria do produto. Então, é investimento na melhoria. Investe na melhoria, que dá 70. Isso daqui, fazendo as contas, dá 152,6. Tá joia? Então, tá aqui, esse é o valor se o X investir e o Y desistir. Até porque foi dado o seguinte, se um investe e o outro não, quem investir leva tudo. É isso que a gente está dizendo. Muito bom, agora a gente vai para esse quadro. Nesse quadrinho aqui, o X desistiu. Se o X desistiu, não leva nada. E o Y investe. Legal. A árvore do ativo objeto, neste caso, é igual para todo mundo, porque é vamos dizer, é o valor presente desse projeto. Então, o projeto, quanto você vai ganhar dinheiro com esse produto e tal, está descrito nessa árvore aqui, que resume os fluxos de caixa. Então, e esse ativo é igual para os dois. A gente poderia até colocar alguma coisa diferente. O Y, por estar lá e fizer o projeto e tal, ele vai ganhar um pouco mais, pode ser que ele ganhe menos e tal. Mas isso são outras premissas, tá? Isso a gente está trabalhando com as premissas que foram dadas. Muito bem. Aí vocês podem ainda, depois de fazer tudo isso aqui, criar outros cenários. Então, a árvore é igual. Então, para o Y, aqui também é igual. É também 222,6 menos 70. Porque aqui ele investe sozinho. Ó. O X desistiu e o Y investe. Então, ele está levando aqui os 152,6. Tá joia? Muito bem. E só faltou esse quadrinho aqui de baixo. Nesse quadrinho de baixo, o X investe e o Y investe. E aí é a situação onde os dois investem ao mesmo tempo. E é essa coisa. Mas como é que eu descubro isso? Você está anunciando que vai lançar o produto, teu concorrente também anuncia que vai fazer o produto. E como eu sei? Meu amigo, minha amiga, você tem que monitorar seus concorrentes também, tá certo? Então, não adianta você estar no teu negócio e ficar só olhando o teu umbigo. Você tem que ver sempre o teu concorrente está acompanhando, não só os atuais, mas até os futuros concorrentes.
Gente até que às vezes você não acha que pode ser concorrente. Então, muito bem, aqui eu tenho esse segundo caso aqui, esses dois asteriscos. E para calcular esses dois aqui, é tranquilinho. Porque a regra que foi dada é que você leva metade do projeto, tá certo? Também investe metade. Essa foi a regra que foi dada. Lembrem disso, que estava lá na descrição do problema. Se você leva metade, é pegar isso daqui, que dá 152,6, e dividir por 2. Ou multiplica por 50%, tá? Que dá, vamos dizer, é a mesma coisa. E aí dá 76,3. Tá joia? Pronto. Resolvemos esse daqui. Muito bom. O que eu tenho que fazer agora? Bom, a gente já resolveu aqui como é a interação entre eles. Agora, a gente tem que analisar esse jogo aqui entre eles. E vamos dizer assim, o que eles vão fazer? Olha, muito bom. Então, vamos analisar aqui. Ó. Se o Y desistir, tá certo? Ele não leva nada em nenhum cenário aqui. Tá, joia? E aqui, se o Y investir, dependendo do que o X fizer, o Y leva mais ou menos. E a mesma coisa acontece para o outro lado. Beleza. Para o Y, desistir é não levar nada. Tanto não seja com o X ou com o X investindo ou não. Então, desistir para ele não é muito vantajoso. Vamos ver se investir é vantajoso? Olha, se o Y investe e o X desiste, o Y leva 152. Opa, isso é bom. Se o Y investe e o X investe, ele leva 76,3. E 152 e 76 ainda é melhor que ele desistir, tá certo? Então, o Y, ele vai investir. Então, um voto aqui, ó. O Y vai investir. Agora um pontinho aqui. E o X, o que ele vai fazer? Bom, se o X desistir, ele não leva nada e o Y acaba levando. Tá? E se o X investir? Bom, se o X investir, se o Y desistir, ele leva 152, é bom. E se o X investir e o Y investir, leva 76, que é melhor que a situação de o X desistindo. Então, para o X, é sempre melhor investir do que desistir. Então, nesse caso, o X vai investir. Então, resumindo, tanto o X quanto o Y irão investir. Então, eu já tenho aqui ó, a solução desse primeiro. Nesse primeiro aqui, eu já sei o quê? Que esse aqui vai ser o quadradinho que vai ser escolhido. Então, tanto o X quanto o Y vão investir aqui nesse caso. Então, aqui a decisão está fácil. Ó. X investe e Y investe. Tá joia? Então, veja assim, a gente foi analisando o que cada um vai fazendo e viu que para os dois é melhor investir. O X pensando sozinho, só nele, tá certo? Aí você tem que ser um pouco egoísta. Deixa eu pensar em mim. O que eu faria? Eu vou investir. É melhor ganhar dinheiro do que não ganhar nada. E o Y? E o X? Eu também vou investir. Então, se o X investe e o Y investe, os dois não, e se não tem conluio, ou seja, os dois estão tomando essa decisão de forma independente, sem fazer uma combinação, essa vai ser a escolha. E se meu jogo tiver conluio? Se tiver um conluio, aí você tem que criar a regrinha do conluio, que aí no conluio eles combinam entre si, tá certo? Eu levo 60%, você leva 40%, ou você leva 70%, eu levo 30%. Da outra vez eu perdi, eu vou levar tanto, tá bom? Então aqui a decisão escolhida é os dois investirem ao mesmo tempo. Muito bom. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Aqui embaixo, a gente já sabe, ó, Y desiste e o X desiste, os dois não levam nada. Aqui, se o X desiste, ele também não vai levar nada aqui. E o Y desistir, ele também não leva nada. Muito bom.
Se o Y investe, o quanto que ele ganha de dinheiro aqui nesse caso? Agora a nossa relação aqui é 100. Então, esse valor aqui vai ser 100 menos 70, que dá 30. Porque aqui o X desistiu e o Y investiu. Então, o Y investe sozinho, ganha 30. A mesma coisa a gente tem aqui nesse cenário. O Y desistiu e o X investiu sozinho. Então, ele ganha 30 porque é a mesma árvore, mesmo ativo objeto, ou seja, mesmo produto. E o mercado tem um tamanho, não é que o mercado está crescendo se os dois entrarem. Pode até ser um jogo que tenha isso, mas, de novo, é outra situação para avaliar. E agora aqui é a situação, desculpa, quando os dois investem ao mesmo tempo. Quando os dois investem ao mesmo tempo, é aquilo que a gente já falou, você leva metade, tá certo? Então, isso daqui dá 30, e aqui vai ser 30 dividido por 2, que aí os dois investem metade, também ganham metade. Nessa situação também acontece o similar que a gente viu aqui em cima. Os dois vão investir. Por quê? Para o X, vale sempre mais a pena investir, que ele ganha dinheiro, do que não ganhar nada. E para o Y a mesma coisa. O Y, quando se desiste, não leva nada. Se ele investe, ele ganha um VPL, tá certo? Ele ganha um valor positivo. Então, o X vai investir e o Y também vai investir. E aí a gente também tem a escolha deste cenário aqui, tá certo? E é como se fosse nessa data, a valor presente, já os dois recebem 15, considerando o investimento de 70 que está aqui, tá certo? Que é o tal do investimento adicional. Aliás, é isso que eles investem aqui. E aqui ele investe 70 sobre 2, tá certo? Então, neste cenário aqui, é aí que isso vai acontecer aqui. Muito bem. Agora eu vou aqui para esse último cenário. Também a história lá do desistir. É igual para todo mundo aqui, ó. Desistiu, não leva a nada. Tá certo? Não leva e não perde. E agora a gente vai analisar aqui, ó. Olha, se o X desistir e o Y investir, ó, o VPL aqui, ó, ou melhor, o valor presente é 44,9. Aqui vai ser 44,9 menos, e aí o Y, se investir, vai investir sozinho. Então, ele investe 70. 44,9 é menor que 70, então ele vai perder dinheiro. Ele vai perder aqui aproximadamente 25,1 negativo. Então, aqui, ó, tá fora. O X, se investir sozinho, também vai ter um prejuízo. Aqui, ó. Isso daqui dá menos 25,1. Tá? E se os dois investirem ao mesmo tempo, que é esse cenário, os dois também vão perder dinheiro. Então, menos 2, 12,5, menos 12,5. Tá ok? Então, dá VPL negativo aqui. Então, isso daqui, ó, só para fazer como que a gente fez, isso daqui é menos 25,1 dividido por 2. Tá aí esse cenário aqui de baixo, esse quadradinho aqui de baixo. Tá legal? Então, assim como esse daqui de cima, fazer a flecha, caprichar mais a flechinha aqui, pronto. Bom, a gente já estudou bem isso daí, VPL negativo, a gente não investe, tá certo? Então, vejam o seguinte, o X, se ele investir, ele vai ter VPL negativo e VPL negativo, então ele não vai investir, tá certo? O Y,
Então a gente já sabe o seguinte, ó, o X não vai investir. Para ele é melhor desistir, que fica no zero, do que perder dinheiro aqui. Então o X vai desistir. Eu já sei que ele vai desistir. Tá certo? E o Y? Bom, o Y, que ele faz? Se ele investe, ele fica negativo nos dois cenários. E aqui, no desiste, ele fica no zero. Então, os dois vão desistir. Para eles, nesse cenário, não compensa, não compensa brincar. Aqui eu tô fora, tá? É basicamente o que a gente está falando aqui. Então, não vou investir, nem X nem Y o farão. Então, tá aqui, é zero para os dois, não tem problema. Até porque investir, se eles fossem investir, eles iam perder dinheiro, com ou sem concorrente. Tá? Muito bom, então a gente já tem aqui, em cada um dos cenários, o que eles vão fazer. Já modelamos aqui o comportamento. Atenção, hein? A gente está supondo aqui racionalidade, então que os caras não vão investir quando vai perder dinheiro. Tá? Então vamos dar crédito para todo mundo. Muito bem, agora a gente vai. Já resolvemos todo no final aqui, vamos seguir voltando na árvore para cá. Agora a gente pode começar a resolver esse pedaço aqui da árvore. Resolvendo aí, o que a gente vai ter? Tá? Seguinte. Vou começar aqui da seguinte maneira. Cadê aqui? O X, vamos começar pelo X. O X investe. Tá? Se o X investir e o Y esperar, o que quer dizer o Y esperar? O Y não vai fazer nada hoje. Tá certo? Então, ele vai deixar ali para o futuro isso daí. Muito bom. Se o X investir, o que ele vai ganhar aqui? Ele vai ganhar o seguinte. Estamos agora nesse nó, hein? Ó, esse pedaço aqui já foi, tá certo? Então, vou até, para a gente não se confundir aqui, ó, vou colocar um efeito especial aqui, mais um efeito especial, cheio de efeito especial hoje aqui. Então, aqui, ó. Vou tapar esse pedaço aqui. Pronto. Agora, vocês estão vendo, ó, o pedaço anterior da árvore já foi resolvida. Eu estou nesse nó aqui de cima, tá certo? Então, estou aqui. O que eu vou fazer agora? X vai investir? Bom, se ele investir, ele ganha 149,2, tá certo? E investe 70. Então, aqui ele vai ter o valor, deixa eu mudar aqui, que vai ser 149,2 menos o 70, que vai dar 79,2, tá certo? Isso daqui é 149,2 menos 70. E o X esperou. Então, se o X esperou, desculpe, o Y, aqui, ó, nesse quadradinho, o Y está esperando e o X está investindo. Então, o Y não leva nada. Tá? Isso é similar a esse quadradinho aqui, ó. O Y esperou, se ele esperou, não leva nada, tá certo? Que ele esperou. E o X investiu e levou tudo sozinho. Tá joia? Porque isso, como quem investe primeiro, a regra vai levar tudo. Então, como o X investiu, o Y não leva nada. Então, aqui está resolvido. Nesse cenário aqui, os dois vão investir ao mesmo tempo. Então, é aquela coisa que este pedaço aqui, a gente pega e divide por 2, então vai ser o 39,2
39,6 e aqui é 39,6. Tá joia? Então aqui, ó, já resolvemos todo esse pedaço aqui. Tá ótimo. Falta agora a gente resolver essa situação de esperar, porque esperar tem valor. Esperar quer dizer, não é. Agora, nesse caso, os dois esperaram. Então não quer dizer que eu levo zero. Quer dizer que eu deixo como está e vamos ver o que a gente faz no futuro. Ou melhor, eu vou pegar o que eles escolheram no futuro e trazer para a data presente, data aqui. Tá ok? Então, esse valor de esperar, eu vou colocar aqui, ó, 3 asteriscos aqui. Então, vou colocar aqui, ó, os 3 asteriscos. Esse valor de esperar, o que eu vou fazer aqui? No caso do Y, eu tenho que olhar as escolhas dele, tá certo? Que o Y fez. E quais foram as escolhas dele? Olha, ele escolheu 76,3, que está aqui, foi nesse nó de alta. Então, 76,3 vezes a probabilidade aqui, ó, 49,9%, mais... Qual que foi a outra escolha aqui do Y? O Y escolheu aqui embaixo o 15. Então, eu vou pegar esses dois valores aqui, ó, e vou trazer para esse ponto aqui, que é o esperado. Então, pego esses dois valores, 76,3 e 15 aqui do Y, nesse período, multiplico cada um pela respectiva probabilidade, menos 49,9, e trago a valor presente. Esses valores aqui, multiplicando pela probabilidade, é o valor esperado nessa data aqui, na data 2. Então, eu tenho que trazer aqui para a data 1, porque agora a gente está trazendo para cá. Então, para trazer o valor presente, vou usar 1 mais RF, que é o 8%. Então, 8%, tá joia? Elevado a 1, que é o ΔT. Então, eu vou calcular isso daqui. Esse valor aqui, então, todo esse valor aqui vai dar... eu já fiz essa conta aqui, 42,2 aproximadamente. Então, aqui dá 42,2. E para o X, a mesma coisa, só que eu vou ver as escolhas do X, foi 76,3 e 15, quer dizer, o X investiu no segundo período, multiplico pelas probabilidades e trago o valor presente, usando a taxa livre de risco, para cá, que também vai dar 42,2, até porque o resultado do X aqui, nesse caso, deu igual para cá. Muito bem. Então, ó, já resolvemos tudo isso daqui. Agora precisamos tomar decisão. Então, que decisão a gente vai tomar aqui? Bom, então, vamos analisar aqui o jogo entre eles. O X, se o X esperar, o Y... ele está entre 42 e 79. Então, se o X esperar, o Y vai investir. Tá certo? Que ele ganha 79. Para o Y, ó, o X esperou. O que o Y pode fazer? O Y pode esperar e ganha 42 lá na data futura. Então, a valor de hoje é 42, na data futura ele vai ver o que vai fazer. Então, se o X esperar e o Y esperar, o Y ganha 42. Se o X esperar e o Y investir, o Y ganha 79. Então, aqui, ó, um voto para investir. Então, tá aqui, ó. Então, se o X esperar, o Y investe. Se o X investir, o Y ganha 0. Mas se o X investir e o Y investir, o Y ganha 39. Então, para o Y também é melhor investir. Outro voto, porque entre 0 e 39... dado que o X investiu, o Y também vai investir. Então, 2 votos para o Y vai investir. Então, essa vai ser a escolha do Y. Agora, aí o X. O que o X vai fazer? Bom, se o Y esperar,
o X pode ganhar 42, tá certo? O valor presente é 42, ou investir de cara e ganha 79. Então, o X vai investir um voto para ele. Se o Y investir, se o Y investir e o X esperar, o X ganha 0. Mas se o Y investir e o X investir, o X ganha 39. Então, entre 0 e 39, o X vai preferir também investir, 2 votos para investir, está aqui. Então, nesse cenário, o que acontece? Os dois vão resolver investir. E essa vai ser a escolha deles, tá certo? E aí, então, essa vai ser a decisão. Então, nesse nó aqui, os dois vão resolver investir. Só que é o seguinte, e eu quero chamar a atenção para vocês disso daqui. Apesar dos dois investirem aqui, reparem o seguinte, que pela situação dada, era melhor os dois esperarem. Então, que se os dois esperarem, a valor presente dava 42,2, tá certo? Mas não, eles resolveram investir logo de cara. Então, isso é interessante. A concorrência, vejam, o melhor era os dois esperarem. E atenção, se a gente fosse tomar a decisão sozinho, que seria esse, por exemplo, aqui, ó, normalmente a gente vai esperar. Ó, aqui no nó de cima, a gente, por exemplo, nesse problema, a gente sempre no nó de cima, ó, esperar ou manter. E manter seria como esperar também. Então, o que acontece? Se os dois conversassem entre si, eles chegariam a um acordo e falar assim, sabe uma coisa? Não investe agora, vamos esperar o próximo período. Fechou? Fechou. Que aí a gente vê o que dá e a gente decide. Nesse caso, os dois resolveram investir. Isso é um resultado muito comum quando a gente tem concorrência. Quando a gente tem concorrência, a gente costuma antecipar decisões. E antecipar, em função até da própria concorrência, antecipar investimentos. Tá ok? Esse é um resultado muito comum, encontrado empiricamente, que o próprio modelo acaba sugerindo isso. Ó. Apesar do ótimo ser esperar, porque você ganha, os dois ganham juntos mais com esperar do que investir, perceberam? Os dois esperando ganham a valor presente 42. Os dois investindo de cara ganham 39. Então, o ideal, o máximo, vamos dizer, a solução ótima seria esperar. Eles não fizeram isso. Usando a teoria dos jogos aqui, os dois vão investir. Então, eles anteciparam a decisão, e essa é uma decisão subótima, tá certo? E é um efeito muito comum que a gente encontra quando tem jogos. Por isso, analisem sempre, se você está analisando um projeto que tem concorrentes ali por lado e tal, joga um pouquinho de teoria dos jogos para ver os movimentos dele, porque senão você pode acabar esperando e aí ele, investe de cara e você perdeu aquele mercado, ou vai ter que investir mais para ganhar aquele mercado. É o que fazem, inclusive, muitas empresas, quando vocês vêm assim comprando startup e tal. Mas você não sabe se startup vai dar certo ou não. Não, mas você está fazendo. É um jogo, muitas vezes, você compra aquela startup, ou aquela grande empresa compra aquela startup, para evitar que outro compre, que o concorrente compre. Tá? Então tem uma dinâmica de jogo aqui que tem que ser analisada. E a gente vê muito disso, empresas de tecnologia concorrendo. Aquela comprou antes, as duas estavam brigando para adquirir a startup. E aí é aquela coisa, você perdeu aquela startup, talvez você tenha perdido um grande mercado aí adiante, ou entregou para o concorrente. Muito bem, já resolvemos esse nó aqui de cima, ó. Agora fazer a mesma coisa aqui embaixo. Resolvendo aqui embaixo, a gente é o mesmo procedimento. Então aqui, colocando os valores aqui, e fazendo a mesma dinâmica aqui, ó. Se o X espera e o Y, e esse quadradinho, X espera e o Y investe. Se o Y investir aqui eu estou aqui embaixo, hein, pessoal? Aqui agora é 67 menos 70, que dá aproximadamente menos 3. Tá? Isso daqui é 67
Menos 70 é um VPL negativo. Muito bom. Então o X espera, não leva nada, o Y investe e perdeu dinheiro. Problema dele. Isso a gente vai tomar outra decisão. Aqui embaixo é o equivalente desse. O Y espera, então não leva nada. Se o X investiu, perdeu 3, tá? Mesma história aqui. Isso daqui, ó, é o 67, que é esse valor presente, menos 70, que foi dado pelo problema, é o investimento inicial, que é menos 3. E esses valores aqui, ó, os dois investem ao mesmo tempo. Se dois investem ao mesmo tempo, você divide por 2, e aí você tem menos 1,5, aproximadamente, menos 1,5 de VPL. E aí tem o esperar. O esperar é fazer essa mesma conta aqui. Então, deixa eu usar outra cor aqui, só para... Eu vou colocar aqui essa cor aqui, pronto. E vou fazer aqui, vou fazer um triangulinho aqui, ó. Então, esse triangulinho aqui, marrom, como que eu chego nesse ponto aqui? Eu pego aqui ó, o que o Y faz. Olha, nesse cenário aqui de cima, tá certo? O que o Y, nesse cenário aqui de cima, ó, o que o Y subiu aqui em cima? O que o Y fez? O Y investiu. Ó, foi a decisão que a gente tomou. Então, ele ganhou 15. Então, é 15 vezes o 49,9%, mais. E no cenário de baixo, o que o Y fez? O Y desistiu, tá certo? Então, no cenário aqui de cima, o Y, que é esse quadrado aqui, ó, por isso que eu marquei, isso é a escolha que foi feita. Nesse Y aqui de cima, o Y investiu. Aqui de baixo, ele desistiu. Então, mais 0 vezes 1 menos 49,9%. E aí traz a valor presente por 1 mais o 8% elevado a 1. Tudo isso daqui dá 6,9 aproximadamente. Tá joia? Então, aí eu já tenho a decisão. Espera, então esse delta aqui é espera, e aqui é 6,9 também aproximadamente. Só uma coisa, ó, esse espera aqui, ele olha essas decisões que foram tomadas, ele não é pegar esse quadradinho com esse, tá, pessoal? Eu estou tomando a decisão em cada momento e esse espera e eu olho a decisão que foi tomada no futuro, tá? Cuidado, não copiem esse quadrado para cá. Não, eu vou pegar isso daqui e relacionar com essas decisões que foram tomadas, tá certo? Então aqui, ó, fazendo aqui por cima, ele pega aqui, ó, essa decisão e pega também, ó, esta decisão aqui. Então, vou fazer por aqui. Tá joia? Então, é isso que pega. Ele pega as escolhas que já foram feitas. Por isso que a gente escolhe no futuro e vai trazendo para cá. E aí agora é só a gente pegar e tomar a decisão. Então, aqui na verdade a decisão ficou fácil, porque ó, os dois aqui estão VPL negativo, então os dois não vão investir. Tá certo? O X não investe e o Y não investe. Aliás, investir para o Y é só perder dinheiro, então o Y não vai investir. Enquanto esperar, o Y ou fica no zero ou ele ganha dinheiro. Então, para ele é melhor esperar. Aqui é a mesma coisa para o X. Se ele investir, ele só fica VPL negativo. Se esperar, mesmo com o Y investindo aqui, para ele é melhor esperar que é 6,9. E aí, esse é o resultado. O X também vai esperar. Então, aqui nesse caso, os dois esperam. O que quer dizer que os dois esperam? Quer dizer que hoje aqui, nessa data 1, eles não fazem nada e esperam para ver o que acontece no próximo período. Então, se cair, os dois vão desistir. Se subir o mercado, os dois vão investir. Tá ok?
Então, o legal é que a gente já tem todo o plano, assim, não somente o comportamento dos concorrentes, mas aqui a gente vê também que decisões vão ser tomadas em cada período. Tá legal? E aí só falta resolver o problema inicial. E agora ficou fácil, porque eu já tenho as decisões tomadas na data 1, eu trago para cá o que cada um vai fazer. Tá certo? Muito bem. E aqui, então, ó, já cheguei aqui na data inicial. Posso tirar aqui para já voltar. Muito bom. Como eu calculo esse nó aqui? Aí eu faço o seguinte. Deixa eu escolher uma cor. Vou escolher essa. Está muito usada, está muito batida. Essa. Pronto. Essa cor aqui, o que eu vou fazer? Como que eu chego aqui na decisão do Y? Eu pego as decisões que ele tomou. Então, aqui vai ser dois triângulos aqui, dois delta aqui. A decisão dele aqui, ó, é o seguinte, que se subir o mercado, ele ganha 39,6, então subiu aqui, o Y ganha 39, esse aqui, ó, 0,6, com a probabilidade de subir de 49,9%, mas se cair, o Y ganha 6,9, porque ele vai esperar, tá certo? Então ele não vai de cara investir, se cair, ele espera mais um período para tomar decisão. E aí, se cair de novo, ele desiste, se depois subir, aí ele investe. Muito bem, então aqui, ó, se descer, o Y vai esperar e ganha 6,9. Então, isso daqui mais 6,9 vezes 1 menos 49,9%. Tudo isso trazido ao valor presente, usando a taxa de 1 mais 8%, elevado a 1, que é a nossa taxa livre de risco. E esse valor aqui, ó, todo esse valor vai dar aqui, fazendo essa conta, a gente vai chegar a 21,5. Tá ok? Muito bem, então esse é o valor aqui do projeto, tá certo? Isso aqui, ó, alguns chamam de VPL expandido, porque já tem as opções aqui dentro, expandido, tá certo? Mas por quê? Já tem dentro dele as opções e está levando também a concorrência em volta. O Y, vamos lembrar, ele já tem o produto lá na prateleira, tá certo? Então ele já tem o produto. Ele não precisa investir nada mais para ele. Para ele, esse projeto, ou seja, a possibilidade de você fazer um investimento adicional de 70 lá na frente, considerando os concorrentes, para ele vale hoje 21,5. O VPL positivo para ele é bom. E o X? O X é o seguinte, se ele esperar, aliás, o que acontece? Qual que é o valor aqui para o X? O X, eu também, aqui, se subiu, ele ganha 39,6, com probabilidade 49,9. Se cair, ó, o mercado, ele vai esperar para tomar decisão. E aí, se cair de novo, ele desiste, se subir, aí ele investe. Muito bem, então, o valor para o X, se cair, é 6,9. Então, mais 6,9 vezes 1 menos 49,9% que está aqui. E aí traz o valor presente. Então, para o X também é 21,5 o valor presente aí. Aliás, o valor presente, tá certo? Com a opção. Só que o X, e aí eu vou lembrar vocês, ele tem que investir o produto, ele não tem o produto ainda. A diferença do X e do Y é que o Y já tem o produto. Ele pode fazer a melhoria. O X, ele tem que investir na produção do produto e depois fazer a melhoria. Então, o X tem um investimento inicial, tá certo? Então, isso daqui é um investimento inicial de 40, tá? Então, para o X, este projeto, ele tem um VPL, se vocês fizerem a conta, vou até colocar em vermelho aqui, ó.
menos 18,5. Tá ok? Que é justamente ó, o 21,5 menos o 40 desse investimento adicional. Tá joia? Então, agora, finalmente, a gente vai poder tomar a decisão final. Vejam o seguinte, como o X tem que fazer esse investimento inicial de 40 na produção, e ele recebe o valor presente de todas as decisões futuras e as opções de investir adicionalmente aqui, dá 21,5 só, o VPL expandido dele, tá ok? O VPL expandido dá negativo, menos 18,5. Então, qual que é o resultado final? X não investe no projeto. Tá certo? Então, para o X não compensa. Para o Y, aí compensa. E aí o Y, na verdade, é o seguinte, ó, a decisão final para o Y hoje, aqui para ele, deixa as coisas como tá certo? Espera um período e aí investe, que compensa. Como a melhoria adicional, ele tem um valor presente aqui de 70, ele poderia até pensar em, de repente, já investir de cara. O Y poderia até já pensar, vou investir já para ganhar esse dinheiro aqui e tal. Adicional, gasta 30, aliás, gasta 70 para ganhar mais 30 aqui. Ou pode simplesmente ver aqui, ó, ele vai investir aqui, aí ó, dá o VPL negativo, para ele assim, aí se cair, ele espera e aí vê o próximo período, tá? Como a gente tem essa possibilidade dele perder dinheiro, então, para o Y, a melhor coisa é o seguinte, o X não investe e o Y espera o próximo período ou próximo ano para decidir. Tá certo? Então, para o Y, a gente tem uma incerteza aqui, ó. Veja se caiu o preço, ele espera. Por que ele espera? Investir nesse período, ele perde dinheiro, ó. O Y perde dinheiro. Tá certo? Então ele espera. Por que ele espera? Porque pode ser no segundo período ele perca mais dinheiro ainda. Então, a decisão para o Y vai ser, ó, hoje não faz nada e espera. Subiu, aí investe, o mercado é seu. Aproveita. Caiu. O que você faz? Nada. Espera mais um período, porque eu investir nesse período, nesse cenário, não vale a pena, até porque no cenário seguinte você desistiria. Então, espera mais um ano e aí você vê. Se depois subiu, aí você pode investir e ganhar dinheiro. Tá legal? Como o X já caiu fora, aí a decisão do Y passa a ser uma decisão proprietária. E aí ele simplesmente vai ver, é o seguinte, subiu, investe, caiu, espera, se cair de novo, cai fora, subiu no próximo período, aí investe e você leva esses 30. Mas investir de cara assim, olhando agora toda a árvore, a gente vê, ó, não vale a pena, tá certo? Então aqui, tá aí a tomada de decisão final, para quando a gente usa a teoria dos jogos. Deixa eu só mostrar para vocês. Essa aqui, deixa eu mostrar aqui, tá aqui. Pronto. Essa aqui é a planilha, até da onde eu fui pegando os dados enquanto estava falando com vocês, não vou decorar ali. As continhas são fáceis, mas já tem toda a memória de cálculo. Então, assim como papel, a planilha vai estar disponível tanto aí na descrição do vídeo, quanto também lá no blog lá do Incrédulo,
e aí tem toda a memória de cálculo, como toma as decisões e assim por diante, tá? Assim como a gente fez aqui no papel. Muito bem, pessoal. É assim como a gente trabalha com as opções reais, quando a gente tem incerteza e flexibilidade, juntamente com teoria dos jogos. Para quem está em mercados competitivos e tem uma grande incerteza, é uma ferramenta muito interessante para você trabalhar, começar a discutir, porque facilita a tomada de decisões. Então, foi o que a gente viu no exemplo. Olha, uma empresa que não está naquele mercado, eu nem entraria, porque não vale a pena, eu ia perder dinheiro. E para o outro que já está no mercado, fala assim, também não investe de cara. Vamos ver como o mercado anda e aí a gente toma a melhor decisão. Tá bom? Procurem, para quem gosta, procura estudar mais sobre esse assunto. Tem um livro muito interessante do Hans Smith, sobre a estratégia com teoria dos jogos e opções reais, que vale a pena você dar uma lida. Tá bom? Até mais!